O projeto de ajuste fiscal do governo tramita na Assembleia Legislativa, já foi aprovado na CCJ e está na Comissão de Finanças. Bom, sobre este e outros assuntos, muitos assuntos, eu converso agora com o governador do estado, Robson Faria. Boa tarde, governador. Boa tarde, Margot. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Qual a expectativa para a votação em plenário? Olha, o nosso pensamento é de uma votação tranquila, até porque este assunto do ajuste fiscal foi bastante debatido com os deputados, não só comigo, como também com o secretário da tributação, e os deputados demonstraram bastante sensibilidade à situação que hoje vivemos no Brasil e, em particular, em nosso Estado. Nós queremos salvar o Estado, deixar o Estado na sua governabilidade. E esse ajuste é a necessidade, o Brasil todo fez. A Paraíba já aprovou, o Ceará aprovou, Pernambuco aprovou, e vamos aprovar aqui depois de um debate muito mais amplo. Debatemos com os deputados, debatemos com as entidades classistas, como a Fierne, FEComércio, CDL, as demais federações, para mostrar a real necessidade que nós temos de ajustar para poder manter o governo com a folha de pagamento de servidores em dia, para poder ter dinheiro para investir na saúde, recuperação de estradas, os acessos ao aeroporto para viabilizar o roubo da TAM, ou seja, cadeias produtivas que dependem de ter um Estado com condições de manter a sua normalidade. Ok. O senhor apresentou à bancada federal na semana passada uma lista com 21 pontos considerados essenciais para que os deputados e senadores escolham quais receberão aporte financeiro através de emendas parlamentares ao orçamento da União. Gostaria de saber quais são os principais e qual a expectativa do governo em relação a isso. Os principais projetos que nós apresentamos, eu fui lá defender em Brasília, semana passada com a bancada federal, quero até registrar o desarmamento, o momento de maturidade, de boa vontade da bancada federal para com o Estado do Rio Grande do Norte, separando política e Estado. Isso é um momento muito interessante. Você separar o que é governo e separar o que é Estado. E o que é Estado? É você colocar emendas na questão hídrica. Estamos vivendo a pior seca da história do Rio Grande do Norte. Não podemos parar a adutora do Alto Oeste, não podemos parar a barragem de Oiticica, temos que ter dinheiro para investir em carro-pipa, em perfuração de poços tubulares, equipar poços tubulares. Então essas emendas nessa área hídrica, elas foram muito bem recebidas, como também as emendas na questão da mobilidade. A mobilidade é fundamental para a TAM, para o roubo da TAM, mas também é fundamental para o dia a dia de Natal. Você fazer o acesso ao aeroporto, você terminar para o Dente Moraes, terminar a Moema-Tinoco, fazer a terceira ponte do Rio Potengi, todas obras fundamentais para o nosso governo e para mostrar uma política de Estado permanente e que o governo teve a boa vontade da bancada federal. Então vamos pegar a carona na crise hídrica, vamos falar um pouquinho dela, que tem se agravado, Eu acho que essa é uma das piores secas. É a pior. É a pior, É a pior da história. É a pior, e esse é o 4º ano já de seca? A gente já pode... No 5º ano de seca. Quinto ano de seca. Qual o balanço das ações do governo? Olha, Margot, nós estamos com... Nós realmente avançamos? Estamos avançando? Olha, estamos trabalhando no emergencial. Estamos trabalhando no emergencial, o curto, o médio e o longo prazo. Tudo de uma só vez, mas lógico, dando prioridade ao emergencial. O que é que você chama de emergencial? Emergencial é não deixar faltar água em nenhuma cidade. E para não faltar água em nenhuma cidade, o governo tem que recorrer a carros-pipa, a levar água em até uma distância de 3 horas de viagem. Currais Novos e Acari já estão passando por isso. Currais Novos e Acari, para você ter ideia, dá um custo ao governo do Estado, através da CAERN, de R$500 mil por mês, apenas 2 cidades. Então, emergencial é você perfurar poços, é você equipar poços, disponibilizar poços que estavam perfurados, mas que não estavam tendo serventia pública. Então, todos são obras essenciais. E também continuar algumas adutoras, como, por exemplo, a do Alto Oeste, que serão beneficiadas 12 cidades, mas das 12, 8 já estão em colapso total, de falta de água, e terminar a adutora de Carnaúba dos Dantas. Queremos terminar nos próximos dias. Então, mesmo com toda a dificuldade financeira, com toda a crise financeira e com pouca, infelizmente, até porque a nação também está mal financeiramente, o Brasil não está bem financeiramente, com a pouca ajuda do governo federal, nós estamos tocando obras e cuidando da emergencial. Até agora tem sido bastante atuante a nossa equipe de governo, solidária à população, mas, infelizmente, poderia ser feito mais, mas não há dinheiro, de onde terá dinheiro, porque o governo federal, por exemplo, carro-pipa, ele só supre a área rural. A área urbana
que é obrigado a suprir ao governo do Estado. Falar um pouquinho do Hub, né? O senhor sempre foi otimista e nós, potiguares, também somos muito otimistas em relação à vinda desse Hub da Latam para cá, mas depois da declaração infeliz do ministro Joaquim Levy, alguma coisa mudou? O senhor continua otimista em relação à vinda desse Hub? Eu continuo bastante otimista, até porque o ministro Levy não é dessa área da aviação, né? Foi um ato falho dele, mas não é motivo de preocupação, até porque nós confiamos que a Latam, ela terá uma decisão de caráter técnico. E tecnicamente, dos 3 estados, o estado mais preparado, que tem o melhor aeroporto, que tem melhores condições, o menor custo e que ofereceu as melhores vantagens, foi o nosso estado. Não há realmente a menor possibilidade dessa decisão de repente ser política, não? Não acredito, até porque a TAM é sócia da LAN Chile. A LAN Chile tem uma cultura chilena muito empreendedora, muito separada do âmbito político. É uma visão do chileno, um país que cresceu muito a sua economia. Então, eles vão muito pelo lado técnico. E a presidente da TAM também, pelo que eu pude conhecer até agora, Cláudia, ela é uma pessoa também que dá muito valor ao critério técnico. Então, eu não acredito que haverá, e se houver interferência política, não será fator para decidir. Nos explique em números, de forma prática, o que significa a vinda do Hub. Se fala muito em Hub, né? Às vezes a pessoa quer. Pois é, o que é isso, né? O que é que vai representar para a minha vida? Geração de empregos, de renda para o Estado. Para você ter ideia, o Hub, ele vai proporcionar, na largada, 20 mil empregos. No momento em que nós estamos com um índice muito grande de desemprego, nós vamos oferecer 20 mil novos empregos no mercado de trabalho. O nosso PIB irá crescer algo de torno de 7% nos próximos anos, tudo provocado pelo Hub. E o mais importante é que o Hub irá proporcionar o surgimento de um sonho antigo, de 30, 40 anos, que é a área livre de comércio, as famosas ZPE, porque o Hub irá proporcionar, irá facilitar a implantação da ZPE. E aí será outro Hub, um Hub de empregos, de indústrias que virão para o nosso Estado. Então, estou muito otimista, será uma redenção econômica do nosso Estado, irá mudar totalmente o perfil do Rio Grande do Norte. Onde aconteceu o Hub no mundo, nas cidades que aconteceram o Hub, a economia cresceu bastante. Aí em Dubai, aqui no Panamá, cidades pequenas que antigamente não tinham a força que tem hoje, depois que aconteceu o Hub nessas cidades. O acesso da BR está caminhando? Vamos antecipar. O que faltava? O nosso dever de casa está sendo bem feito, o que eu prometi à TAM nas nossas reuniões. Nós vamos acesso cumprir. norte, não é isso? O acesso norte, que eu prometi entregar até o final do ano, talvez possamos entregar antecipadamente, antes do final de dezembro. Bom, já iniciamos o acesso sul. Já foi iniciado o acesso sul também. E na área do turismo, o que o governo tem feito? Porque em alguma das principais agências operadoras, como CVC, TAM Viagens, Natal aparece como destino mais procurado. Que não era, né? Que estava esquecido. Você veja que eu sou governador do Estado e faço o papel também de vendedor do meu Estado, vendedor no bom sentido, de procurar atrair investimentos para gerar emprego e renda para o nosso povo. Eu mesmo fui a São Paulo várias vezes, fui no Grande São Paulo, a Santo André, almoçar com o dono da CVC, Guilherme Paulos, e com o diretor-presidente, para conseguir uma parceria que resultou, agora tivemos a resposta dessa nossa viagem, ganhamos lá uma parada para o Ceará, de quase 100 novos voos da CVC para o nosso estado. Conseguimos já 8 novos voos dentro do Brasil domésticos, voos comerciais, e 3 voos para o exterior. Ou seja, tudo isso em 9 meses, e no momento de dificuldade, porque tomamos medidas ousadas. Além das medidas ousadas, nós temos uma equipe competente, o secretário Rui, a secretária Aninha, que são pessoas que entendem da área. E terceiro, o governador, que tem participado de eventos de turismo, tem conversado com as diretorias da TAM, da Azul, da Avianca, da CVC, para fomentar esse turismo. Hoje, Natal está quase 100% da ocupação o tempo inteiro. Então, você veja que não, é porque o dólar está alto. O dólar está alto, mas está alto para todo o Brasil. E nós estamos ganhando em turismo nas cidades vizinhas. E em exportações, a gente acabou de mostrar agora uma reportagem. Isso está comprovado com números. E em relação às obras de saneamento de Natal? Olha, o saneamento básico de Natal, para quem está agora nos assistindo, é importante falar que Natal era uma vergonha os números de saneamento básico.
A nossa cidade, a capital do estado, só temos 30% de saneamento básico, certo? A Zona Norte, essa que é vergonhoso, só tinha 3% saneada. O nosso governo vai fazer, se Deus permitir até o final, não houver nenhum atropelo, vamos deixar a primeira cidade do Brasil 100% saneada. Para você ter ideia, Margot, a capital do Brasil, que tem a mais saneada do Brasil, é Curitiba, tem 80% de cobertura. E a nossa meta, que é uma obra do governo do estado, junto com o governo federal, o Ministério das Cidades, o ministro Kassab, nós vamos deixar Natal 100% saneada. Será a primeira cidade do Brasil 100% saneada, será Natal. Maravilha. Governador, a gente faz agora um pequeno intervalo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continua essa conversa aqui no estúdio, falando sobre política também. O Jornal do Dia está de volta, entrevistando o governador Robson Faria, retomando a conversa. Vamos falar um pouquinho de educação? Qual o balanço que a gente pode fazer desses 9 meses? Olha, com muita alegria, semana passada era o dia do professor. E foi um dia do professor bastante comemorado, com conquistas. Pra você ter ideia, em 10 anos, em nosso estado, a educação teve promoção para os professores de 2 letras em 10 anos. Aliás, 3 letras, para ser bem verdadeiro. Ia cometer um ato falho agora. O nosso governo, em 9 meses, Margot, fizemos a promoção de 2 letras. O que são letras? São promoções horizontais, que estavam reprimidas, demandas reprimidas ao longo de muitos anos. E nós, em apenas 9 meses de mandato, já conseguimos implementar essas 2 promoções horizontais. Convocamos para a rede estadual da educação, até agora, 1.300 educadores. É muita coisa para 9 meses. Fomos o primeiro estado do Brasil a implantar o piso nacional do professor. E demos aumento de 13% para a categoria. Então, é uma categoria que está bem atendida, que estamos dando muita prioridade à educação e que eu vi durante o dia do professor, estava lá os sindicatos, estava lá o Sinti, estavam lá educadores, diretor de escola, os diredes, e o que eu percebi, uma gratidão muito forte deles para com o governador, para com o nosso governo. Fiquei bastante feliz. Agora vamos falar sobre uma das bandeiras, eu acho que a principal bandeira do seu governo, que foi e é a segurança, né? Hoje, sempre, né, a gente tem muitas pautas aqui no Patrulha, 1 hora de programa preenchidos só com violência e insegurança. 800 veículos roubados este ano só em Mossoró, a gente acabou de falar sobre isso, assassinatos, rebeliões. Apesar de tudo, nós avançamos? Avançamos. Porque segurança, é bom lembrar, será sempre uma luta permanente. Sempre haverá briga de gangues, de tráfico de drogas, nunca deixará de existir. E é bom não confundir estatísticas entre briga, acerto de contas, entre uma quadrilha de drogas, de entorpecentes com outra, com segurança pública. É bom não misturar os fatos. A motivação daquela mortandade que teve no final de semana, às vezes acerto de contas entre 2 quadrilhas que estão brigando entre si. Então foge ao nosso controle. Mas eu quero dizer com muita honestidade que os números que serão brevemente serão tornados públicos, já foram a parte, há uma redução, principalmente em Natal e Grande Natal, de mais de 15% em homicídios, em roubos e assaltos. E já implementamos, em pouco tempo, o Ronda do Cidadão, na Mãe Luísa, vamos implantar agora na Zona Norte e depois em Parnamirim. A segurança está avançando. Eu já promovi para poder dar mais eficácia, para poder ter um policial motivado, porque para a segurança, a Polícia Militar e a Polícia Civil. E o que foi que o nosso governo fez? Priorizamos as promoções dos militares, o plano de carreira deles. Já promovemos, Margot, 3.000 policiais, entre civis e militares. Então, foi a maior promoção da história. Nós já fizemos em poucos meses. Então, temos hoje uma Polícia Militar que está satisfeita com a sua carreira militar. E a Polícia Civil também. Então, estamos cumprindo o que a Polícia Militar sonhou e a Civil sonhou com o novo governo. Estamos cumprindo. E isso motiva o policial. Estamos trabalhando também serviço de inteligência. O que há, realmente, a nossa dificuldade é que nós herdamos uma demanda de mais de 20 anos no sistema prisional, o déficit de vagas nos presídios. Isso provoca rebeliões, provoca fugas, e isso prejudica um pouco até como um todo, o trato da segurança pública. Mas quero dizer que estamos avançando bastante. É lógico, sai uma matéria no Fantástico, sai uma matéria no jornal,
impressiona a quem assiste, mas em números reais, verdadeiros, digo com toda a convicção, temos muito ainda para avançar. Vai ser uma luta diária, permanente, mas já houve grandes avanços. Aqui em Natal, por exemplo, já há uma sensação de segurança muito maior, muito mais forte. Eu estive essa semana em São José do Mipibu, onde havia um grande drama lá de insegurança, e recebi os parabéns da população, que agradeceu que lá está mais segura a cidade de Mipibu, aqui no Grande Natal. Governador, agora a gente vai mostrar uma reportagem sobre a entrega de 2 cargos indicados pela senadora Fátima Bezerra no governo e que levantou especulações sobre um possível rompimento da senadora do PT com o governo do estado. O entrave teria acontecido em uma secretaria específica, justamente a que foi indicada pelo grupo da senadora petista Fátima Bezerra. Segundo o chefe do gabinete da senadora aqui no estado, Adriano Gadelha, os atuais diretores da Fundação José Augusto não estariam conseguindo dar andamento aos projetos no órgão. Por causa disso, a decisão do grupo foi de entregar os 2 cargos, de diretor-geral e adjunto, ao partido, para que a executiva do PT encontre novos nomes. Não se trata da devolução dos cargos por parte do PT ao governo do estado. Se trata de um grupo de companheiros do PT que tinha feito a indicação para a Fundação de Cultura e pela inviabilidade que vem acontecendo de poder fazer a gestão, pelas dificuldades que o nosso gestor Rodrigo Bico vem encontrando, nós colocamos o partido o cargo à disposição para que o partido possa fazer as modificações que acham necessárias e apresente isso ao governador Robson. Segundo Adriano Gadelha, a saída da direção da Fundação José Augusto não implica na permanência dos demais nomes ocupados pelo PT no governo Robson, que estão também na Emater, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria da Mulher, da Juventude e de Educação. Apesar disso, o fato suscitou a possibilidade de rompimento político entre o partido do governador e da senadora Fátima Bezerra. Líder do governo na Assembleia, o deputado Fernando Mineiro, também do PT, divulgou uma nota em suas redes sociais, avaliando a decisão como prematura e politicamente ruim para as relações com o governo do estado. Apesar disso, disse respeitar a decisão da senadora Fátima Bezerra e voltou a afirmar que, no momento, não há rompimento político com o governo Robson. O PT continua no governo, o PT continua apoiando o governador Robson, a senadora Fátima tem compromisso com o governador Robson e com o estado como um todo. Vamos continuar trabalhando nesse sentido. Bom, ouvimos o partido, o que a gente pode dizer? Houve ou não um rompimento? Não, claro que não houve um rompimento. Houve uma decisão interna corporis, do PT de entregar um cargo que foi indicação da senadora Fátima, que continua sendo minha amiga e minha parceira política e também para ajudar o Estado. Ela tem sido uma pessoa muito importante em Brasília, tem ajudado muito nossos projetos em Brasília, nos ministérios. Sempre que eu vou a Brasília, eu vou com ela nas audiências, portanto não há entre mim e Fátima nenhum tipo de distanciamento. Agora, houve uma decisão de caráter interno do PT de entregar um cargo que, segundo a própria Fátima falou, a senadora falou e a sua equipe, de que aquele cargo teria sido indicado por ela. Mas eu ainda não tive uma conversa particular com ela depois desse episódio, com Fátima, pretendo ter, quando eu for a Brasília ou aqui em Natal mesmo. E o deputado Mineiro, que é o líder do governo na Assembleia, deixou bastante claro de que não há distanciamento e não há rompimento do PT com o nosso governo. E já existe um o que é muito bom para o nosso governo, até porque o PT foi fundamental para a nossa vitória. Eu sou muito grato, sou muito de gratidão, sou muito de parceria e o PT tem prestado um papel muito importante em nosso trabalho como governador e como governo do Estado. Então, não vejo por que estão fazendo tanta fantasia. É uma pequena mudança que aconteceu e vamos continuar trabalhando normalmente. Agora, a mudança no comando da CBTU pode ter sido um motivo ou não? Não, a CBTU realmente havia um nome que era ligado à senadora Fátima Bezerra, mas o deputado Fábio Faria, ele argumentou que ele já está no 3º mandato de deputado federal e o governo federal tem 15 ou 16 cargos federais aqui no nosso estado e o cargo da CBTU é um cargo que pertence ao PSD, ao Ministério das Cidades, e cujo representante de Brasília é o deputado Fábio Faria. Então ele fez indicação para a CBTU
Conversamos com a senadora Fátima, com o deputado Mineiro, ela realmente ela queria ter indicado esse cargo, mas ela tem diversos outros cargos federais que ela indicou. Mas não acredito que isso tenha sido a motivação dela ter tido essa reação. Eu acho que foram outras razões que levaram isso a acontecer. Agora, em relação à Fundação José Augusto, em algum momento o governo não deu condições para que a Fundação José Augusto realmente deslanchasse? Não é do meu conhecimento, não é do meu conhecimento, Margot. Para que houvesse essa entrega dos cargos? Não é do meu conhecimento. Eu acho que isso foi mais uma discussão de âmbito interno entre o PT. O PT tem várias correntes, que eu respeito, um partido bastante democrático, que tem diversos grupos, diversas linhas, que se reúnem aqui com lá, tem que deliberar. Mas não acredito que faltou apoio, pelo contrário, tem uma excelente relação com o presidente Rodrigo Bico, da Fundação José Augusto, que entregou o cargo, e para mim foi motivo de estranheza, mas é uma decisão do PT, vamos respeitar. E já existe um nome para assumir a Fundação Não, José isso Augusto? foi ontem, não teve nenhum né? tempo de parar para pensar ainda. Né? Tá bom. Bom, uma última pergunta. Em relação à greve da UERN, os servidores voltaram ao trabalho, os professores mantiveram o movimento e o TJ vai ainda julgar a ilegalidade ou não da greve. Depois de 18 reuniões com o governo, qual o balanço que o senhor faz? Eu fico bastante... Existe um acordo à vista? Eu fico bastante triste com esse episódio. Porque quem está pagando a culpa são os alunos, são os universitários, tem nada a ver com essa greve. O nosso Estado, Margot, o nosso governo tivemos umas 4, 5 ou 6 reuniões, ou 8, comigo umas 5 ou 6, com os sindicatos. Eles foram nos órgãos de controle, como o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, e ouviram das autoridades, dos promotores e também do Tribunal de Contas, de que o governador está proibido de conceder aumento, porque o Estado se encontra acima do limite legal. Então, faltou compreensão por parte dos sindicatos professores. E fizeram uma campanha muito orquestrada, tentando jogar uma má vontade do governador. Eu considero que foi uma campanha muito injusta, até porque o nosso governo, mesmo em greve, pagamos o salário dos professores, dos servidores, num total de mais de 50 milhões de reais, apesar dos 5 meses de greve. Ou seja, o Estado fez a sua parte, pagou o salário em dia e eles não cumpriram o papel de dar aula aos alunos. E agora não adianta você fazer essa politização de uma greve, porque o Brasil hoje atravessa uma crise, o Estado está em crise, há uma compreensão das demais categorias do Estado e não houve compreensão por parte do sindicato dos professores da UERN. Eles ouviram as opiniões jurídicas, sabem que o governador Robson não pôde dar o aumento, mas persiste e insiste numa greve, e quem é o grande prejudicado é o estudante. E eu não tenho nenhuma culpa, eu não posso levar essa culpa, porque a lei, eu não estou acima da lei. O governador não está acima da lei. O coração meu dói, gostaria de poder dar aumento, mas infelizmente a lei não permite e não me autoriza a dar. Ok, conversei aqui com o governador do Estado, Robson Faria. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde.